Mas tem um ponto que tu tocou, Carol, que tu falou, né, sobre a luta da Delegacia da Mulher por atendimento e tudo. E até uma questão, assim, que eu acho legal da gente conversar é: tu enxerga que existe algum esforço institucional na luta para combater o antifeminismo, que existem políticas públicas que podem ajudar, alguma coisa assim? Ou esse papel ainda é muito da sociedade por enquanto? Eu acho que envolve um pouco dos 2, assim. Eu acho que na política a gente pode combater o antifeminismo com, principalmente, a regulamentação das mídias, das plataformas e tudo mais. E também, com a informação, né, conscientização sobre o movimento, sobre o direito das mulheres, envolve muita conscientização, muitas campanhas de conscientização sobre o movimento, muita movimentação do governo em relação a projetos feministas, de explicar também esses projetos, porque muitas pessoas não entendem esses projetos, é ainda uma comunicação muito difícil, né, de quem faz essas paradas para a galera entender realmente para que são esses projetos. E também uma coisa muito legal que aconteceu em Santa Catarina, que eu posso dar de exemplo, foi que eles votaram num projeto que ensinava sobre a história da mulher na escola, que obrigava o ensino sobre a história da mulher na escola, que muitas escolas não têm acesso a isso, né, de poder estudar o lado da história da mulher, geralmente só estuda o lado da história do homem ou de quem venceu, do homem branco que venceu, né, essas coisas. E não conta o lado da história da mulher, dos indígenas, dos negros, das pessoas que não venceram a história no final do dia. E isso foi uma coisa muito legal, porque o estado de Santa Catarina é muito conservador, tem um pensamento muito antifeminista também, né, e trazer essa informação para dentro das escolas, das escolas estaduais principalmente, é trazer informação para essas pessoas não caírem na desinformação, antes mesmo de chegar ao antifeminismo, a mentira sobre a história da mulher, sobre os seus direitos, sobre as suas conquistas. Eu sou uma defensora ferrenha da história da mulher, tipo, para conseguir trazer informação para as pessoas e o acesso à educação, o acesso ao conhecimento. Eu acho muito importante o investimento na educação para conseguir combater os mais diferentes tipos de desinformação. Eu sou a maior defensora no investimento da educação para esse assunto, sabe? Para a gente combater a lavagem cerebral, a falta de senso crítico, a formação da massa de manobra é apenas com muita educação, com muito acesso a conhecimento, com muito ensino crítico, sabe? E não é esse ensino neoliberal que vai fazer essas pessoas virarem antifeministas, que não vai falar porcaria nenhuma sobre a história da mulher, que vai ou contar a história de algumas mulheres, sei lá, bilionárias, mulheres que dominaram princesas, monarcas, enfim, sabe? Essa história talvez eles contem, mas talvez realmente acesso às histórias das grandes revolucionárias, de mulheres que fizeram coisas fodas, sabe, cientistas, coisas do tipo, acaba trazendo informação para as pessoas que não têm essa informação. Eu acho muito importante a gente entender que as pessoas que hoje estão desinformadas e que estão nessa lavagem cerebral, elas não tiveram esse acesso à informação que a gente teve antes, sabe, elas caíram numa massa de manobra por não terem acesso à informação de qualidade desde muito cedo também. De acreditar nessa lavagem cerebral que ela é simples, ela não é complexa, ela não tem uma profundidade, como a gente estava falando antes. Uhum. Então, a educação crítica, para mim, é a mais importante. A política pública mais importante para combater a desinformação é a educação, é o investimento na educação de qualidade, é o investimento no bom salário para os professores, em boas escolas públicas, em boas universidades, em espaços de ensino bom mesmo, sabe? Para as pessoas terem condições de formar senso crítico. Porque, honestamente, o que eu mais vejo no antifeminismo, na galera negacionista, na galera conspiracionista, é a falta de senso crítico. De, tipo, ler uma parada e não questionar aquilo. De não ter esse pensamento questionador, de olhar uma desinformação, tipo, pensar: "Pô, como assim uma vacina vai botar um chip 5G em mim?". Pra mim isso é uma desinformação tão grande, uma alienação tão grande, que mostra uma falta de senso crítico enorme, de olhar e falar: "Caraca, mas será que isso é possível?". A pessoa não teve acesso a entender que aquilo nem possível é, e engoliu aquilo de uma fácil maneira. Então, para mim, as políticas públicas mais importantes são voltadas à educação, tanto que quando eu fui candidata a deputada estadual, a maioria das políticas envolviam essa conscientização, a propagação de informação sobre as campanhas feministas, sobre as campanhas voltadas para a mulher, para as crianças,
as conscientizações nas escolas, palestras, todas essas coisas que envolvem o ensino, a educação e a formação do senso crítico, para mim sempre foram as mais importantes quando a gente fala de como combater isso de uma maneira mais institucional, Uhum. sabe? E já aproveita esse gancho, Carol, para falar um pouquinho mais sobre esse teu envolvimento com a política, né? Existe uma chance de tu assumir uma cadeira na Alesc, né? Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, né? Tipo, conta um pouquinho pra gente, assim, e também, tipo, caso isso venha a acontecer de fato, né? Como que tu planeja usar esse espaço, mas também como que se deu esse teu caminho na política, assim, né? De onde surgiu isso? De alguém que já vinha de coletivos, de movimentos sociais, já estava em manifestações, atos, organizando gente, falando sobre isso nas redes, combatendo a desinformação, batendo de frente com políticos, eu ia chegar em algum momento na política institucional, sabe? Eu ia chegar em algum momento em me filiar no partido, que eu me identificasse muito, principalmente lá em Santa Catarina, que fosse um partido que eu olhasse e falasse, não, realmente, esse partido vai estar comigo quando eu conseguisse, né, me eleger. E para quem não sabe, eu sou suplente do atual deputado estadual Marquito de Santa Catarina. Então, nós já temos um deputado eleito do pessoal lá, e eu sou a primeira suplente. O que isso quer dizer? Eu fui descobrir também depois de um tempo, tá, galera? Primeiro suplente, por exemplo, se ele for tentar as municipais desse ano, que tem chance disso acontecer porque ele é pré-candidato a prefeito, se ele pegar férias, se ele acontecer alguma coisa que ele precise se ausentar do mandato, eu assumo. Então, como eu sou a primeira suplente, tem grandes chances de eu assumir, tanto esse ano quanto nos próximos 4 anos aí que ele vai estar no mandato. Então, pode ser que vocês me vejam, às vezes, um mês, às vezes assumindo total, dependendo, por exemplo, se o Marquito ganhar a prefeitura de Florianópolis, que ele é candidato a prefeito, pô, grande chance aí, ó, na primeira suplente, assumir deputado estadual de Santa Catarina. E daí eu penso, como eu já falei, eu dei uma entrevista para o Catarinas, portal Catarinas, eu falei que eu levaria o povo, literalmente, eu levaria as pessoas de coletivos, de movimentos sociais, toda a galera, mesmo que não fosse do meu partido, para trocar ideia. Partidos de esquerda, a galera que tem pensamento revolucionário, eu traria para dentro da Alesc para a gente debater, para a gente conversar, para levar, para falar também, para trazer suas visões, porque eu acho que a política não se constrói sozinha. Se eu assumir mandato, eu não vou construir mandato sozinha. Eu vou levar a galera lá para dentro, os coletivos que eu conheço, coletivos que eu também não conheço, mas que eu vou levar lá para conversar. Porque eu acho que é assim, a gente tem que trazer o povo para falar, tá, é isso daqui que eu vou fazer de projeto então. É para esse lugar que eu vou destinar a emenda, porque tem essas possibilidades quando você é deputado, né? Você faz projeto estadual, você destina emenda, você viaja para regiões do estado, você vai em escolas públicas, você vai em universidades, você vai em casas, você vai em vários lugares para ver como que tá a situação das pessoas. E eu, se assumir mandato, como pode acontecer, né, tanto esse ano quanto daqui os próximos anos, a minha intenção realmente é levar o povo para dentro da casa, sabe? Para poder falar as pautas, para a gente construir juntos, para escrever projeto comigo, para assinar projeto comigo, sabe? Para saber para onde que a gente vai destinar a emenda, porque para mim política se constrói dessa maneira. Tem muitos políticos que eu vejo que quando chegam lá esquecem que Uhum. o povo que colocou eles ali. Então, do meu lado, assim, foram mais de 8.000 pessoas que votaram em mim. E se eu puder, meu gabinete vai estar aberto para essas 8.000 pessoas que moram em Santa Catarina ir até lá para falar: pô, Carol, votei em você, esperava que você fizesse isso, espero que você tenha esse projeto, que essa proposta que você estava na eleição você coloque em prática. Porque para mim a política é isso, sabe? Tipo, é conversar com o povo, é construção com o povo e é tomar realmente a Lesc pra gente, sabe? Principalmente sabendo que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina é ocupada por galera da direita, antifeministas, liberais, muitos conservadores, grande maioria do PL, né? Uhum. Então, é bater de frente com essa galera e não ir para lá para baixar a cabeça para eles, para fazer, ficar conciliando, sabe? Não, gente, desculpa. Se vocês votou em mim esperando que eu fosse sentar naquela cadeira e conciliasse com a Ana Campanholo, isso não vai acontecer. Vai acontecer babado na Câmara. Não vou ser aquela pessoa que a pessoa vai lá, sobe, fala um monte de abobrinha sobre a UFSC, sobre os universitários, sobre feministas, e daí vai lá depois bater palminha para dizer que adorou o que falou. Não, meu querido, eu vou para aquele cantinho ali onde vai para responder e falar: mas de onde você tirou isso? Onde é essa informação? Você tá fazendo isso para lacrar na internet? Sabe? Tipo, Aham. você tá fazendo isso pra Aham. ter cortezinho online? Porque, honestamente, o que isso tem a ver com as pautas que o povo tá interessado? Sabe? O povo realmente quer saber sobre isso? Porque vai ter. Esses tempos eu vi um deputado lá da última vez que eu estive na Lesc falando: porque vai ter a marcha da maconha na UFSC. Que
Tem a ver com isso? Tem a ver com isso? Deixa, vai acontecer, acontece todo ano, sabe? Acontece todo ano e o Uhum. cara tá lá fazendo isso de pauta, sabe? Usando o palanque pra literalmente falar isso. Sendo que tinha um monte de coisa acontecendo, um monte de desmatamento acontecendo, um monte de necessidade da população. Não, cara preocupado. Ah, não, porque a UFSC? Não, não pode. Sendo que literalmente, eu fui na UFSC depois de uns dias, e sabe o que eles estavam debatendo lá dentro? Hã. Insegurança alimentar, cara, dos estudantes. Insegurança alimentar dos estudantes da galera que trabalha na UFSC. Enquanto o deputado na Lesc estava falando da marcha da maconha na UFSC, que tinha que proibir, tinha que censurar. Certamente a galera da marcha da maconha também estava junto conversando sobre insegurança alimentar ali no meio e tá muito mais inteirada do que está acontecendo ali dentro das pessoas que estão passando fome, que estão indo para a UFSC que não tem o que comer, sabe? Uhum. Que o restaurante universitário falta comida, falta condições de trabalho para as cozinheiras. As cozinheiras não ganham comida também, tá passando situação porque eles estão cada vez mais sucateando a UFSC, sabe? Para fazer aquelas ideias lá de universidade que o Jorginho Melo queria fazer de universidade gratuita, mas que o universitário tinha que se voluntariar para trabalhar, que não sei o que, para pagar o seu próprio estudo, sabe? Universidade gratuita e você tem que se voluntariar para trabalhar. Então, assim, é isso que eu gostaria muito de trazer para quando eu assumir esse mandato, essa realidade. Porque Uhum. enquanto tem deputado lá falando, ah, porque a marcha da maconha na UFSC, não sei o que, papapá, a UFSC está literalmente falando, pô, a gente precisa de comida para os estudantes, sabe? Tem como vocês destinarem condições para a faculdade? Porque a pauta não é essa, sabe? Inclusive, a galera da Marcha da Maconha provavelmente vai falar sobre soberania alimentar, vai falar Aham. sobre reforma agrária, vai falar sobre as necessidades de segurança alimentar que a gente tem, vai ouvir a gente, vai colar nas rodas de conversa que rola na UFSC, fazem parte, inclusive, daquele meio universitário, Uhum. enquanto o deputado tá lá subindo na Lesc falando, ah, porque tem que se preocupar com isso, com isso, fazendo cortina de fumaça, sabe? A minha vontade é, depois desse deputado falar um monte dessa abobrinha, subir ali e falar, cara, honestamente, os estudantes estão passando fome. E você tá falando honestamente sobre a marcha da maconha? Mano, pelo amor de Deus, vamos acordar pra realidade. Não, Vamos botar comida total. para os estudantes, sabe? Você tá falando aí de barriga cheia, provavelmente você não vai passar 12 horas no integral ali e tal, direto, de manhã, tarde, noite, depois vai chegar com fome, sabe? Então, pelo amor de Deus, trazer realidade, entende? Pra mim, política é isso. É a gente trazer realidade pra dentro daquele lugar. É bem que tu falou, né, tipo assim, com certeza fazendo isso pra gerar um corte, pra gerar engajamento aí nas redes digitais e tal, né, e é a grande diferença que a gente tem, né, que o Lenin já dizia lá há 100 anos atrás, na Terceira Internacional, que era o do papel de um revolucionário dentro do parlamentarismo, né, de que a gente não tá ali para se promover pessoalmente, mas a gente tá ali para usar de palanque para as pautas do povo de fato, né. A gente literalmente, amigo, a gente foi eu fui votada pelas pessoas, porque eles olhavam pra mim e falavam: "Você vai me representar lá. Uhum, Se vai votar em mim, não é pra eu baixar a cabeça pra uhum, galerinha que tá lá dentro e falar: "Ah, uhum, claro, pode falar o que vocês quiserem que eu vou ficar quietinha". Eles votaram em mim sabendo quem é a Carol na internet, quem é a Carol nos debates, quem é a Carol nos podcasts, quem que é a Carol pessoalmente quando encontra e tal, e conversa, e dialoga, e articula. Então, assim, a galera votou em mim por um motivo. E é exatamente por esse motivo que quando eu pisar dentro da Lesc e tiver essa oportunidade de assumir mandato, eu vou fazer acontecer, sabe? Nesse sentido de eu vou ouvir o povo, eu vou ouvir quem votou em mim, vou votar lá dentro também pra gente decidir juntos o que a gente vai fazer, o que a gente vai construir coletivamente uhum. e vou bater cabeça com aqueles deputados. Isso Não tô aí. ali pra conciliar, não tô ali Aham. pra tomar cafezinho no final do dia com a Ana Campanholo, pra chegar na Páscoa ou trocar ovo de Páscoa com ela, sabe. Eu tô ali pra literalmente porque política é isso, meu amigo. Tem muita gente aí que no rolezinho tá trocando ovo de Páscoa, tá tomando cafezinho Nossa. junto, tá não sei o quê. Eu não vou estar ali pra trocar ovo de Páscoa com a Ana Campanholo, cara. Não, tá ligado? Não. Eu vou estar ali para ocupar no dia 8 de março, para estar dentro do auditório Antonieta de Barros o dia inteiro, com um monte de coletivo, com um monte de gente para falar sobre mulheres, tá ligado? Para falar sobre direitos, reivindicações, para não deixar espaço para fascista ocupar, para não ter tempo de, no dia 8 botar um congresso antifeminista naquela porra, entende? Aham. Honestamente, a galera votou em mim exatamente por isso, pelo pensamento que eu tenho que é alinhado a eles, de olhar e falar: "Essa pessoa me representa, eu nunca vi uma pessoa como ela num lugar desses". Então eu acho que é esse lado que é muito legal da gente que às vezes não acredita, eu nunca acreditei muito na política, no sentido de olhar para os Uhum. políticos e falar: "Meu, não me sinto representada em votar nessa pessoa". E daí a gente escuta aquele negócio que geralmente vem dos mais velhos: "Tá, se tu não se sente representado, então por que que tu não entra? Aham, Por que você não aham. vai?".
Vai tu então. Você não se vê representado por aquele lá que tá há 30 anos ali? Então beleza, vai você. Se você é jovem, se você acredita, se você tem pauta, se você é organizado, vai você então. E às vezes, cara, às vezes tá organizado em partido, você tá organizado em movimentos e você vê que talvez realmente entrando nesses espaços você tenha condições, como a gente falou antes, e a gente não tem condição financeira às vezes de ajudar. Uhum. Mas às vezes destinar emenda para uma ocupação, destinar alguma coisa, sabe, você consegue às vezes ajudar de maneira institucional, de regularizar alguma ocupação, de conseguir, às vezes está na prefeitura, agora vai ter as municipais, às vezes você vira vereador e consegue regularizar alguma parada, votar para as ocupações não serem novamente devolvidas aos proprietários, sabe? Então, tipo, às vezes a gente pensa como que a gente pode se organizar de uma maneira mais institucional também, e isso ajuda muito nesses sentidos que a gente precisa, porque a lei ainda ela é muito importante para muitas coisas que envolvem o nosso dia a dia. Então, às vezes a gente tem que estar ali também para mudar a lei, para fazer alguma coisa, tipo, para botar os nossos pensamentos lá, o que a gente acredita para o mundo, para uma sociedade melhor, sabe? Como a gente fala muito no pessoal, uma sociedade que pensa muito no bem viver, sabe? Tipo, Uhum. você realmente vê um socialismo, de você entrar ali e você começar a trazer o socialismo para dentro daquele lugar. De uma maneira que a galera pensa: "Ai, meu Deus do céu, vai vir o fantasma do comunismo lá para dentro". Ai, gente, olha, se eu for palestra, eu faço questão de botar uma fantasiazinha, de cantar, correr pelos corredores. Vou bater na porta do nosso campanholo lá, prometo. Isso daí é promessinha, assim, pra Aí, ó. acontecer, tá, gente? "Ah, Pode Carol, clipar aí, você gente. prometeu, está na live do Thiago, que se Pode você fosse clipar. pra leste, você ia botar uma fantasia de fantasminha e você ia correr pelos corredores atrás da Ana Campanholo". Tá aqui, anotado, hein? Anotado. Registrado. Registrado. Entrou pra eternidade isso Eu vou levar uma aqui. trilha de quebra de decoro. Eu É. falar: "Ai, gente, mas valeu a pena. Valeu muito a". Muito bom. Mas é isso, tipo, é muito bom isso da gente, né, a gente ter esse espaço pra gente ter um palco pra poder pautar o debate também, né, porque senão fica só eles ali, né, só eles defendendo a mesma coisa pra Exato. sempre. E a gente acredita em outras coisas, né, cara. Então, tipo, essa galera tem um pensamento mais conservador, mais retrógrado, mais reacionário. A gente tem um pensamento muito mais pra frente, digamos assim, É, de como o mundo pode ser melhor, de como que a gente pode superar tudo isso, como a gente revolução. tema, sabe? Como que a gente pode revolucionar, não manter o status quo. A gente tá aí realmente pra descaralhar o negócio, fazer o negócio revolucionar mesmo.